irmão, querida irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, no nosso programa Edificando a Igreja, nós conversaremos sobre um assunto muito importante que perpassa a história de toda a nossa Arquidiocese de Vitória do Estado do Espírito Santo. O assunto é sobre as SEBs, e ninguém melhor para falar sobre as SEBs do que o Padre Manuel Davi, com 25 anos de sacerdócio vividos na nossa Arquidiocese, anos doados, sendo padre e guiando o povo da nossa Arquidiocese. Padre Manuel Davi é vigário na paróquia São Pedro, em Muquiçaba, na área Benevente, em Guarapari. Obrigado, Diego. Que bom a gente estar aqui para conversar sobre esse assunto importante e que define a vida e a história da Arquidiocese de Vitória. Fico feliz de poder estar aqui com vocês neste encontro. Então, para começar a nossa conversa sobre as SEBs, que é o motor que move toda a nossa Arquidiocese, a primeira pergunta: o que são SEBs e como elas são formadas? Pois bem, Diego e você que nos assiste, as comunidades eclesiais de base, SEBs, surgiram no Brasil de maneira muito especial, né, na década de 60. São modelo de igreja que foi se oficializando a partir do Concílio Vaticano II. Ou seja, a igreja, com o Concílio Vaticano II, sentiu a necessidade de ir aonde o povo estava. Então as comunidades eclesiais de base nasceram nos pequenos grupinhos, nos pequenos lugares, onde ali estava o povo de Deus desassistido pela fé católica. Então, onde as comunidades nascem, exatamente onde está o povo de Deus. A exemplo das primeiras comunidades cristãs que a gente encontra, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos ou nas cartas de São Paulo, que nós conhecemos no Segundo Testamento. E com isso, Padre Manuel, com o surgimento das SEBs e a implementação desse novo modelo de ser igreja, quais as principais mudanças que ocorrem no modelo antigo para que esse, então, modelo novo de ser igreja pudesse vigorar e agir na nossa igreja local? Pois é, Diego. Então, os mais jovens, né, não se lembram, por exemplo, que antigamente os padres celebravam missa em latim, que os padres celebravam de costa, que os padres, que o leigo não tinha atenção, não tinha espaço, porque tudo era o padre. Então esse é o modelo de igreja que havia. Então talvez a principal mudança que a gente encontrou, mas que vai desencadear muitas outras, é exatamente a mudança da celebração litúrgica que o saudoso e querido São João XXIII sentiu necessidade, porque ele ouviu esse clamor dos bispos do mundo inteiro, que exatamente pediam uma reforma na liturgia para que pudessem celebrar na própria língua do seu país, na língua vernácula, já que os próprios bispos não sabiam falar mais o latim. Então, a primeira mudança é essa, tanto que a liturgia foi o primeiro documento que o Concílio Vaticano II aprovou em 4 de dezembro de 1963. Então, a partir daí, se desencadeou as outras, né? Ou seja, a língua passa a ser a língua do país, né? A palavra de Deus volta para as mãos do povo, os leigos têm acesso à palavra de Deus, coisa que antes era proibido, porque se dizia que quem estudava a Bíblia que não fosse padre era doido, ficava doido, né? E aí vem a participação ativa dos leigos, né? Vem a importância da celebração da palavra, onde estava o povo de Deus, ali acontecia uma celebração da palavra, porque o padre só ia lá quando podia. Aliás, no Brasil sempre foi assim, muita reza, pouca missa, muito santo e pouco padre, desde que o Brasil foi invadido. Então, o Concílio Vaticano II propiciou que as celebrações da palavra acontecessem mesmo na ausência do ministro ordenado, no caso o padre. Então com isso, todas essas mudanças vieram na linha da mudança da liturgia. O que também favorece com que o leigo, os fiéis, consigam entrar no mistério do que se celebra, né? do que se coloca ali
em ação de graças, a própria Eucaristia, né? Se eu estou entendendo o que está se celebrando, eu vou de fato me entregar ao mistério no qual se celebra. Essa foi a outra mudança significativa do Concílio Vaticano II, que foi exatamente reconhecer que igreja é povo de Deus, com hierarquia e povo de Deus, não só ministro ordenado, que antes havia uma hierarquia, papa, bispos, padres, os leigos ficavam só para pagar a conta, dar o dízimo, não. A mudança veio dizer o seguinte: o que define a igreja é o sacramento do batismo. Eu sou igreja a partir do momento que eu sou batizado. Então, automaticamente, a graça do batismo nos faz irmãos, nos faz iguais. Alguns recebem ministérios diferentes para servir e não para mandar, né? Então, essa mudança mudou a eclesiologia, a visão de igreja. Então, se mudou a visão de igreja, automaticamente todos os batizados e batizadas se sentiram integrantes e membros desse povo de Deus, coisa que até então não havia essa valorização e esse lugar do leigo. A gente percebe que a eclesiologia, a própria igreja, ela vai caminhando não separada da realidade em que está fincada, né? Onde se realiza a evangelização. E com isso, o Espírito Santo, o nosso Estado, passou por diversas mudanças, tanto políticas quanto econômicas. O senhor acha que as últimas mudanças econômicas e políticas do Estado afetou o jeito de ser igreja? E como que essas mudanças afetou o jeito de ser igreja e de viver esta igreja aqui na Arquidiocese de Vitória? Olha, Diego, eu diria dois aspectos que eu queria chamar a atenção. O primeiro aspecto é o seguinte: comunidade eclesial de base. Acontece lá na base. Comunidade, porque é um grupo de pessoas, mas não é um sindicato, não é um clube de futebol. Comunidade de pessoas de fé. Eclesial, porque é igreja. Não se reúne por conta própria, porque a igreja cria essa possibilidade. E de base, porque está lá onde as pessoas se reúnem, nessas dificuldades, nesses desafios, nessas realidades. Então isso caracteriza. Na nossa Arquidiocese de Vitória, a comunidade eclesial de base não é um movimento que veio para passar. A comunidade eclesial de base foi uma forma de ser igreja, de se tornar igreja. Então a igreja aqui no estado do Espírito Santo, de maneira muito especial, mas aqui na Arquidiocese de Vitória, especialmente quando estava ligado Vitória e Colatina, a comunidade eclesial de base é uma forma de organizar a igreja. Então toda a estrutura da igreja está organizada. Em outros lugares do Brasil, pode ser que as pessoas vejam as comunidades eclesiais de base apenas como um movimento, mas na Arquidiocese de Vitória não, é estrutural. Colatina também é estrutural, então isso não vai acabar mais. Não é um movimento passageiro. Agora, as mudanças que aconteceram são mudanças significativas, sim, mas por quê? Porque mudou a igreja? Não, porque mudou a sociedade como tal. Então o mundo mudou e, resultado, a concepção mudou. Então aí, qual que é o problema que surge para a igreja? É o mesmo que surge para a sociedade. Então, o egoísmo, o hedonismo, o individualismo, a falta de solidariedade. Então tudo isso veio, que já eram lutas das próprias comunidades eclesiais de base, ganharam uma proporção tão grande e o que se fez? Hoje se busca, inclusive, resolver esses problemas intimistamente, individualistamente, né? Ou seja, eu e Deus. Deus que deve resolver o meu problema. E a busca das comunidades eclesiais de base, nós somos o povo de Deus, né? É aquele famoso trecho lá do Evangelho. Deus viu, do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Deus viu, ouviu o sofrimento do povo. Eu desci para salvá-lo. Então, todas as vezes que eu tento resolver os meus problemas egoístamente, né, eu caio no isolamento, eu crio até uma religião. Então, há um espiritualismo muito moderno, onde eu pego, às vezes, elementos religiosos de grupos diferentes e quero fazer, às vezes, a minha religião. E não é assim. A comunidade eclesial de base, por mais difícil que seja, é uma família. Como a sua família, como a família de cada um de nós. É difícil? É. As pessoas são diferentes? São.
A igreja é lugar dos santos? Não. A família é lugar dos santos? Não, é lugar das pessoas que querem, de fato, constituir um novo modelo de viver a fé, de celebrar os sacramentos, de celebrar, mas tudo isso ligado com a vida, né? Vida sem fé é um problema, e fé sem vida é outro problema, já dizia São Tiago. A fé também sem obras é morta. O que o senhor, para o povo que está em casa e para nós também que estamos aqui partilhando sobre essa celebração da vida, que é o que a proposta, né, da SEBRES, em primeiro lugar, celebrar a vida, aquela máxima, né, que nós escutamos em todas as nossas conversas sobre igreja, sobre celebração. Os cristãos tinham tudo em comum, que vem de encontro ao que o senhor está falando. Quando eu pego aquilo que é de todos e particularizo para a minha intenção, o que o senhor tem a falar sobre isso? Os irmãos tinham tudo em comum em relação às SEBRES. Pois é, esse é o problema que, na minha concepção, motiva toda essa violência que nós estamos assistindo aí. O mundo hoje é muito egoísta, muito individualista. Os povos estão agindo assim. E automaticamente as pessoas. Né? As pessoas buscam resolver o problema pessoal e há um individualismo crescente. Então, nós globalizamos a violência, globalizamos os problemas econômicos, nós precisamos globalizar a solidariedade. Então, hoje, o que falta é exatamente a globalização da solidariedade. E aí, graças a Deus, nos nossos dias, Deus suscitou Papa Francisco. Hoje, né, a gente lembra de maneira muito especial o Papa Francisco. Né? Por quê? Deus suscita o Francisco, que vem dizer, olha, eu prefiro uma igreja toda enlameada, toda machucada, porque foi ao encontro daqueles que estão nas periferias existenciais, do que uma igreja fechada em si mesma, mofa, cheia de mofo, e que vive... Diego, presta atenção, e você, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando. Uma comunidade, quanto mais ela fica fechada em si, mais problemas ela encontra. Porque ela cria os próprios problemas. Vem aquelas rusguinhas, aquelas mesquinharias. A igreja, quanto mais aberta, mais ao encontro das pessoas ela vai. E, consequentemente, mais ela anuncia Jesus Cristo, mesmo com as suas limitações, com as suas falhas. Porque a igreja, repito, não é lugar dos santos. O lugar dos santos é o céu. A igreja é lugar das pessoas humanas que estão buscando a santidade. E a santidade se busca no dia a dia da vida. Então eu penso que quem quiser chegar ao céu vai ter que ser solidário, fraterno, vai ter que dar a sua vida como Jesus Cristo fez. Então esse é, de fato, um futuro projetável para a SEBRES na nossa arquidiocese, ou em qualquer lugar do mundo, já que o Papa Francisco nos fala para a igreja de modo universal, não é verdade? É uma igreja aberta, missionária, solidária, né, fraterna, uma igreja misericordiosa, né? Esse é o grande tema do ano da misericórdia. A igreja, porque misericórdia é próprio de Deus. Se Deus não fosse misericordioso, ele não seria Deus. A essência de Deus é misericórdia. E a misericórdia, a essência da misericórdia não entra simplesmente no lado humano. Humanamente, a gente não sabe por que é misericórdia. Mas Deus sabe por que é misericórdia e nós sabemos que o caminho do mundo, o caminho para a salvação do mundo hoje é a misericórdia. Então esse fica o convite. Agora, como viabilizar, né, ou como fazer com que essa misericórdia aconteça? Nos pequenos gestos, nos pequenos sinais. Esse é o convite da igreja que o Papa Francisco insiste, esse é o convite para todos nós. Então, nos pequenos sinais, a gente é chamado a vivenciar essa misericórdia, a ser esse sinal misericordioso de Deus. Então, o 14º Encontro Intereclesial de Base, que vai acontecer em 2018, lá no Paraná, em Londrina, no Paraná, essa é a pergunta fundamental. Como, de fato, a gente vivenciar ser igreja nesses tempos modernos? Quais são os desafios modernos da atualidade e como ser igreja nesse modelo, nesse tempo que nós estamos vivendo? É uma pergunta de $1 milhão, né? Agora, a resposta a gente já sabe. Eu tive fome, me desse de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava na prisão e fosse me visitar. Então,
o capítulo 25 de São Mateus, que é o resumo da prova final do Enem, no final, na eternidade, ajuda a gente a ser solidário nesse tempo que nós estamos vivendo. Se a gente conseguir isso, Deus seja louvado. Se a gente não conseguir, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Querido irmão, querida irmã, são 25 anos de história aqui partilhados num pequeno vídeo, num pequeno momento de bate-papo, que pode se alargar, que pode se abrir mais, basta você participar. Padre Manuel também tem suas redes sociais, se você quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato lá no Facebook, é só procurar Manuel Davi e você pode mandar a sua pergunta sobre a SEBS, sobre a história da SEBS e ele com o maior carinho, com certeza, vai te responder. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Padre Manuel pela participação e pedimos que ele nos dê a bênção para que nós possamos ficar bem nesse dia e refletir sempre, meu irmão, qual é o meu papel na Igreja de Cristo, qual é a minha missão, a minha vocação como leigo, como servo, como consagrado na Igreja de Cristo. Então, para terminar, eu só faço um pedido. Não vamos retroceder, é hora de avançar. Um passo, mas que seja firme. O mais importante é isso. E a outra coisa que, para terminar, eu digo, nós vamos invocar a bênção de Deus, porque quem abençoa é Deus. Nós somos o tempo todo alvos da bênção de Deus. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a força, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.